Moldar o arco com ou sem carga? Qual é a diferença? Qual é a indicação? Será que muda muito nos resultados? Vou te contar, mas antes não esquece, já deixa aqui o like nesse vídeo, se inscreve, porque quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube vai entender que ele é importante e vai fazer com que outras pessoas conheçam também o canal do Palmilhando e tudo que eu vou ensinar nesse vídeo. Então, quando você pensa moldagem com carga, significa o paciente está em pé. Então, ele está em pé, soltando todo o peso em cima da palmilha. Então, a palmilha vai vir quente, né? Não é pelando, não é uma coisa que queima o pé, mas ela vem quente, né? Bem maleável. Você vai colocá-la no moldador ou na espuma, ou o que você for fazer, e ele vai pisar. Quando ele pisa e descarrega o peso, de fato, você tem ali uma acomodação dos arcos plantares. Então a tendência é que o navicular desça, é que o cuboide desça, é que a cabeça dos dedos, né, se acomodem também. Então você vai perdendo a altura de arco. Isso é muito interessante para quando você quer tratar uma disfunção ou alguma queixa que aparece na fase de apoio médio, por exemplo, tá? Ou quando você não quer um suporte de arco muito grande. Eu uso esse tipo de moldagem especialmente em atletas, por exemplo, tá? Não existe uma recomendação em relação a isso, é uma preferência minha como profissional trabalhar então atletas ou pessoas que têm um nível maior de atividade física sem necessariamente ser um atleta, né? Por exemplo, um trabalhador que caminha por muitas horas durante o seu dia de trabalho, coisas assim. Agora, quando você molda sem carga, e aí sem carga significa que os arcos estão na sua maior posição possível, ou seja, você não tem a descida no navicular, você não tem a acomodação dos arcos. Dessa maneira, você consegue gerar ali a maior altura possível desses arcos. E se você quiser, por exemplo, um suporte de arco, né, para conter um pé muito plano, para conter um pé muito pronado, ou mesmo trabalhar uma deformidade ou não, isso vai ser um ponto muito importante. Trabalhar a moldagem sem carga. E essa moldagem sem carga ela pode ser feita também de várias maneiras. A mais conhecida delas é a moldagem em gesso, né? Então, o paciente vai, pisa numa caixa copiadora, que é um tipo de espuma fenólica que tem lá dentro. Conforme ele pisa, ele vai tomar a forma do pé. É importante, né, aí adaptar a técnica que você for utilizar. Se você for usar, por exemplo, a técnica da subtalar em neutro, você vai ter que colocar esse pé em neutro antes de colocar ali e tal. Se você não for trabalhar essa técnica, você já vai fazer com um pouco mais assim, vai ser um pouco mais passivo, você vai ajustar e vai apertar, enfim, para fazer tomada de molde, ou você pode depois ajustar também o gesso, enfim. Mas depois de copiado o pé nessa espuma, vai fazer o preparo de gesso, vai jogar o gesso ali dentro, depois de um tempinho ele secou, você tira, limpa esse gesso e faz a moldagem. Existem outras formas de moldagem sem carga, como as moldagens diretas, moldagens em moldes pré-fabricados. Existem vários tipos de moldagem, tá? Vários tipos. E aí a aplicação desse tipo de moldagem também vai depender do seu objetivo. Por quê? Moldar no gesso ou fazer a moldagem direta é quando você quer realmente copiar o pé. Quando você faz em moldes pré-fabricados, significa que você tem uma base pré-fabricada e você vai customizar aquela base com novos inserts. Mas você tem que entender que você vai ter um arco longitudinal interno padrão, um arco longitudinal externo padrão e um transversal padrão. Isso é ruim? Não, não necessariamente, depende muito do caso. Nós sabemos que existem diversas evidências científicas, né, diversos estudos que mostram o efeito de palmilhas pré-fabricadas, o efeito de palmilhas semi-customizadas e para várias condições. Então, pode ser usado sim. Quando que eu uso esse tipo de moldagem? Eu uso quando eu tenho crianças hiperativas, por exemplo, que eu não consigo moldagem, ou com pacientes que têm baixa compreensão, que eu não consigo entender o meu comando durante a moldagem, ou pacientes que tenham algum déficit de sensibilidade, não possa sentir o calor da peça. Então, existem vários cuidados, né, que você tem que ter com esse tipo de paciente, mas normalmente eu faço para essas pessoas. E o resultado é muito legal, né? Eu particularmente gosto de palmilhas termomoldáveis, apesar de ter também algumas palmilhas planas, né? Mas eu particularmente gosto do resultado das palmilhas termomoldáveis.
E esse detalhe de moldar com ou sem carga pode fazer muita diferença no seu resultado. Porque se você quiser conter alguma coisa e você for fazer com carga, você vai ter que colocar elementos ali, né? Então, por exemplo, você monta uma palmilha termomoldável, coloca um arquinho de 5 milímetros, por exemplo, e aí você esquenta e pede para ele pisar, que é o modo mais tradicional que existe. E aí colocou lá e tal, você vai ter que, sabe, depender daquele arco, sustentar, dele caber, dele ficar confortável e tal. Quando você faz sem carga, você também tem a questão do arco, de não pegar, de não ficar muito rígido, de não ficar muito alto. Então, existem vantagens e desvantagens para os dois tipos de situações. Mas, se você quer conter um arco, conter uma deformidade, faça sem carga. Se você precisa, então, de conforto, de acomodação e um leve suporte de arco, faça com carga. Mas olha, só esse vídeo aqui não basta não, tá bom? Mete a cara, olha os estudos, lê, entra lá para o PubMed, entra em outras bases de dados que são bem legais e tem muitos estudos sobre palmilhas, mete a cara, vai estudar, pega os livros de biomecânica também, que é bem legal, eu gosto muito do livro do Newman e tem vários outros legais, pega, mete a cara, vai estudar e usa esse vídeo aqui para ser um incentivo e para ser um norte no seu estudo, mas ele sozinho, ó, cai nessa não. Grande abraço e fica o convite para os próximos vídeos.